Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, aqui com a palestra de vulnerabilidade e segurança cibernética em dispositivos de mediação avançada de energia elétrica. Vou chamar Wesley Leite para o palco aqui. Bem-vindo ao palco da Besides, Wesley. Obrigado, pessoal. Bom, a gente fala um pouquinho sobre esses dispositivos, as preocupações que tem esse meio, que talvez a gente esteja... Está baixo? Vou tentar mudar o microfone. Alô, alô. Melhor? Boa. Vamos falar um pouco sobre as preocupações. Esse trabalho a gente está tocando desde 2021, tá? Então, a gente tem um compilado de várias atividades que foram realizadas no setor elétrico. Porém, os dispositivos em testes aqui eles são comuns em medições de vários outros setores também, saneamento e outros grupos. Tá? Só para saber, alguém do setor elétrico? Boa, beleza. Mas, de modo geral, vocês vão ver que são falhas simples de serem exploradas. O que a gente viu na TI alguns anos atrás, vem se repetindo no ambiente de automação industrial e energia elétrica, principalmente, que é o foco desse trabalho. E temos uma publicação ano passado no SBSEG desse trabalho, e aqui a gente traz um pouco mais de detalhe, mas vou ter que me conter quanto à quantidade de detalhe para não expor ninguém. Tá? Então, vamos lá. Só queria começar com essa pequena observação de que eu acredito que qualquer uma das duas é a mesma coisa, guitarra elétrica, tendo captador e cordas esticadas, é a mesma coisa. Agora é a hora que eu vejo uma galera saindo do palco, indo embora, ninguém, ok, mas a gente pode debater sobre isso, tá? Mas o tema não é esse. Tá? Pode ser um absurdo para alguns, para mim é a mesma coisa. Tá? Eu sou guitarrista também, tá? Mas só não sou aquele guitarrista profissional. Mas, bom, quem somos nós, né? Nós somos um grupo independente, não somos, somos CLT, de certa forma, né? Independente, de certa forma. Acabamos que... mas acabamos ajudando muito o setor elétrico, outras companhias também, até empresas de TI, tecnologia, a gente vem apoiando com inteligência e Red Team, Pentest, entre outras. Nosso objetivo é conseguir enumerar as vulnerabilidades antes que os atores de ameaça estejam explorando elas. E aqui a gente vai mostrar alguns desses exemplos que poderiam, basicamente, colocar o nosso meio, a sociedade, em risco também. Não somente a concessionária, mas toda a população, de modo geral. Tá? Aqui um pouco dos nossos contatos. Eu sou Wesley Leite, eu sou um dos fundadores, tá? Os restantes fundadores estão aqui também com a gente. E a gente criou esse grupo porque ninguém aceitava a gente, então a gente criou o nosso grupo, beleza? Então, de modo geral, é isso. Não tem nada demais. E quais são as motivações para fazer esse trabalho? Esse trabalho surgiu por conta a gente estava pesquisando muito sobre vulnerabilidades no setor elétrico e encontramos muito material teórico. Tá? Então, nossa primeira motivação é a ausência de material prático sobre isso. Tá? Os trabalhos acadêmicos, normalmente, eles vêm trazendo muita visão de é possível, existe vulnerabilidade, mas, na prática, nada concretizado, nada realmente concretizado. Né? O risco não era materializado. Nosso objetivo era materializar esses riscos para ver até onde nós conseguiríamos chegar e se realmente esses dispositivos poderiam comprometer a organização de alguma forma ou até mesmo a sociedade. Outro ponto também que nos motivou é a baixa ou nenhuma regulamentação. Os dispositivos que eu vou apresentar aqui, eles não têm nenhuma regulamentação ou órgão que faz gestão para garantir que eles são seguros o suficiente, ou até mesmo que eles são aptos a entrar no ambiente ali da organização. Tá? Então, isso, de certa forma, é bom, mas também é ruim, né? É uma faca de dois gumes. Por quê? Possibilita que outras empresas criem dispositivos, aumenta a concorrência, acaba barateando um pouco a solução também, porém, sem a legislação adequada, ou sem os controles adequados, vulnerabilidades e problemas surgem. Beleza? Grande visibilidade do tema nesses últimos anos também. O que eu vou falar não é nada novo, pelo menos a gente fala disso, pelo menos no setor elétrico, há mais de 20 anos, né, sobre medição avançada, AMI. Muitos anos atrás, por exemplo, já ouvi falar que a concessionária tem capacidade de coletar os dados todos por meio da energia elétrica. Tá? Porém, com uma pequena perda. Né? Aceitável para alguns casos, mas não para todos. Né? Então, não é nada novo. E aumento a visibilidade do setor, que a gente tem falado muito disso ultimamente.
É um setor estratégico, tá? Interessante, para a segurança nacional e soberania do país. Imagine, por exemplo, hoje a gente tem muito visão ali da guerra na Ucrânia e Rússia, né? O que vem trazendo de estrago sobre esse cenário, né? Muitas subestações atacadas, o setor elétrico vem sofrendo. Imagine que, antemão, ali, um atacante sabe das vulnerabilidades de uma região, onde ele consiga comprometer, né, a companhia de energia elétrica, ou até mesmo a região ali, deixando no apagão completo. Ela, certamente, se ela conseguisse fazer isso em tempo hábil, ela poderia ter uma vantagem competitiva sobre isso, né? Ela ganharia uma vantagem sobre o atacante. E pode ser divertido, sempre. Divertido e perigoso também, sempre, né? Porque a gente, de certa forma, quando a gente está lidando com energia elétrica, os dados que estão, os dados não, a concessão até a transmissão dos dados até o cliente final, a gente pode estar imputando algum problema no ambiente, desde acionando um religador, ou acionando um equipamento que estaria desligado no momento, e alguém estaria mexendo na linha viva ali, poderia ser um problema para ele, poderia causar até a morte, né? Bom, mas o que é esse negócio de infraestrutura de medição avançada? Aqui eu trago um exemplo de um smart grid, porque muito comumente é confundido, porém não é a mesma coisa, né? O AMI, de modo geral, é uma parte do smart grid, né? Mas imagine que a concessionária é a empresa ali no centro, né, o centro das operações, e em volta vamos ter todas as outras demais empresas, organizações, um shopping center, né? Vamos ter também os clientes finais, né, sua residência, e, de certa forma, a concessionária ela quer coletar isso de forma automatizada. Ou até mesmo, né, não automatizada, mas mandar um leiturista até o local para poder coletar esses dados. A dificuldade em algum desses locais tem difícil acesso ou a implantação não está adequada, né? O medidor elétrico não está adequado com os padrões que a organização usa hoje, né? Está virado para dentro, o leiturista tem que acessar o local para poder fazer a leitura, coletar os dados, então dificulta muito, né? Então foram criados meios para garantir, para facilitar essa captura de dados, né? E esses meios estão colocando a organização em risco, né? De modo geral, o AMI é o sistema de comunicação que vai permitir, por exemplo, a coleta dos dados, o meio de comunicação, mais gerenciamento desses dados. Tá? Então, é composto por esses três dispositivos, três meios, aí, ou três formas, pensando nessas três formas, a gente entende que seja o AMI. Tá? E o medidor elétrico? Não é isso, né? Não é uma pessoa que foi medindo o fio ali na rua, né? Mas para contextualizar. Tá? Então, aqui, na sua casa, provavelmente você já deve ter visto, provavelmente, um dispositivo desse, né? Certamente, se você passou pelos portões, você cruzou com um equipamento desse. Então, aqui é para não fazer bullying, né? É um medidor não muito inteligente. Então, nós vamos ter, de modo geral, até mais de dois, mas vou focar em dois dispositivos, né, que vão ser os analógicos, onde claramente identificado pelos dispositivos que vão ter aqueles reloginhos ali. O leiturista, basicamente, passaria coletando esses dados, e o elétrico. O elétrico, basicamente, é o display que vai ter os dados de medição ali, né, o consumo em kilowatts ou algum dado adicional no display do dispositivo. É fácil de identificar quando ele é digital, né? Então, são essas duas tecnologias que a gente tem com medidores não muito inteligentes. Em contrapartida, a gente tem os medidores inteligentes, né? Os medidores elétricos inteligentes são dispositivos que, de alguma forma, vão permitir a coleta dos dados de forma um pouco mais automatizada ou, né, facilitar ali a vida do leiturista. Tá? Esses dispositivos, de modo geral, eles vêm nascendo em grande escala, no meio, tá? E, para poder contextualizar, essa imagenzinha representa um dispositivo conectado a um medidor elétrico, né? Então, como não tem regulamentação, ou algo que define claramente qual é um medidor elétrico, né? E pensando também que a concessionária, para poder transformar tudo, melhorar a tecnologia dela e deixar um pouco mais smart ali, ela precisaria de substituir todos os medidores, né? E isso seria extremamente caro. Às vezes é mais fácil investir no equipamento que vai conectar o medidor, fazer a coleta dos dados e transmitir para um leiturista, por exemplo, em campo com PDA, do que, né, simplesmente fazer a troca de todos os dispositivos. Então, o objetivo mais ou menos é esse, tá? Proporcionar e facilitar essa leitura, tá? E, bom, a questão de tudo e se conseguimos comprometer o medidor, o ambiente de medição da organização? Né? O que a gente pode fazer? O que a gente poderia estar imputando de risco dentro do ambiente? Aqui a gente vai estar apresentando, basicamente, um trabalho onde nós fomos a parte técnica dele. A gente pede cautela, né? Vão ter dados específicos ali, então a gente tentou
mascarar o máximo possível, e não tentem fazer isso em casa, beleza? Básico. Essa daqui é uma tecnologia que foi uma das primeiras, não foram das primeiras não, mas uma tecnologia que chegou para a gente testar. Nós temos aqui um medidor elétrico digital e esse dispositivo preto conectado na porta imantada do medidor. Tá? Eu chamei ele de VIC VapVup, tá, para não revelar o nome. E o objetivo dele era simplesmente coletar os dados de medição, facilitar o trabalho do leiturista e automatizar alguns processos. Como? Se o leiturista tivesse, por exemplo, uma ordem de desligamento de uma UN ou de uma unidade de negócio, não, de uma residência, tá? Se tivesse como ordem de serviço ali de desligamento, ele poderia ir com o seu PDA até o local e acionar o desligamento daquele sem ter uma mão de obra sem ter muito trabalho, tá? Facilitar. Por ele estar conectado nessa porta imantada, ele permite um gerenciamento maior, tá? Ele permite desde reconfiguração do dispositivo, corte e ligamento, e entre outras configurações. Tá? Tudo por meio de uma configuração. No medidor, de modo geral, roda um firmwarezinho, né? Uma imagenzinha que é configurada. E esse equipamento transfere os dados para o leiturista por meio de Bluetooth de baixa frequência. Tá? Então, o objetivo aqui, basicamente, era ver o que ele poderia comprometer, como a gente comprometeria a organização, ou, né, parcialmente, tendo somente como base ali, tendo um APK, que é um dispositivo rodando no PDA, mais a URL da API. Bom, quando instalamos o APK, a primeira coisa que a gente observou é que ela tinha uma tela de ativação. E como a gente recebeu apenas o APK e a URL, entendemos que deveríamos passar por todos os controles, senão a gente não seríamos dignos de conseguir fazer o teste, né? Então, fizemos a engenharia reversa do processo, identificamos que provavelmente não, existia no código um trecho de código que fazia o processo de ativação do dispositivo, e criamos um código, um Javazinho. A leitura está ruim, porque está pequeno, né, está um pouco embaçado, mas, basicamente, a parte selecionada, que é o código que está apresentando lá em cima, é o e-mail do dispositivo. Né? Então, ele aplica um digest, ele faz, basicamente, um MD5 SAM, depois faz um CRC32, e, basicamente, no final, ele gera uma string de ativação. Então, rodando o nosso código, a gente gerou uma string de ativação do dispositivo. Basicamente, é um crack, né? Imagine que o pacote do Office da vida lá pede uma key, né? É semelhante ao que a gente fez, né? Colocamos aqui, que a gente gerou, e temos o dispositivo habilitado. Primeiro controle quebrado. Depois, achamos uma parte de configuração, porque a gente ainda tinha o desafio de saber onde colocar aquela URL, né? Que, para a gente, até então, era um pouco obscuro. Então, vimos que tinha uma outra parte de ativação. Agora, não tratava com e-mail. Mas, seguindo uma lógica semelhante, criamos um outro script, um códigozinho ali em Java também, que permitiria a gente gerar um código de ativação para esse controle também. Rodamos o script, inserimos aqui, e, novamente, a gente conseguiu acessar a interface que deu para a gente a URL, não, mas deu para a gente aonde colocar a URL, beleza? Então, nesse trabalho, 2 cracks já criados, para poder ativar o controle. E, bom, posteriormente a isso, após clicar no OK ali da vida, a gente vê a comunicação acontecendo com a cloud fornecedor e ativando o dispositivo de fato. Tá? Porém, ainda não é o suficiente. A gente tem mais um controle para passar. Né? Aqui é um controle com Office 365, com AD, Active Directory, da vida lá, Active Directory, não, o Entra ID, obrigado. Entra ID da Microsoft e, bom, sem permissão para poder logar. Né? Nós nem tínhamos conta para poder acessar esse dispositivo. Porém, mesmo ele não nos dando uma conta válida, nós não tendo a conta válida, dando permissão negada, ele entregava para a gente um famoso token JWT. Tá? E, com isso, nós conseguimos colocar um fuzzy rodando na plataforma e encontrar um endpoint específico que filtrava para a gente todos os usuários da aplicação. Aí já não é no APK, né? Eu estou fazendo um fuzzy direto na API para poder encontrar os endpoints. Tá? E essa chamada com o token JWT adequado, eu listo todas as contas da plataforma. Né? E as contas da plataforma, todas eles vão ter uma role também. Abrindo o token JWT, eu vou ter todas as roles da aplicação. Eu ainda não tenho acesso. Tá?
Porém, identificando os usuários, achando os usuários específicos ali que eu mostrei agora há pouco, né? Essas duas contas, que eram local, né, da aplicação, eu consegui somar todas as roles que eu precisava para poder comprometer o ambiente. Então, somando o total, foram 63 roles imputados no token JWT que estavam com validação inadequada. Com isso, no mobile, a gente consegue nosso primeiro acesso. Tá? Primeiro acesso com o usuário comum, né, até que a gente identifica que o segundo usuário da plataforma também, ele possui algumas roles administrativas. Imputamos ela e ganhamos acesso administrativo no APK. Tudo isso porque o token JWT não era validado, coisa que a gente não vê hoje na TI. Né? Pelo menos as aplicações construídas pelo padrão TI, né, diríamos assim, essas falhas não são tão comuns mais. Porém, para o ambiente de automação industrial, parece que eles estão aprendendo a fazer as coisas de TI agora, ou mudando um pouco o conceito, pegando o que já funciona bem em TI e levando para a OT. Então, essas falhas estão começando a acontecer lá, por agora. Bom, não era muito foco do trabalho, mas no web também a gente conseguiu acesso administrativo usando todos os mesmos conjuntos de roles. Tá? Então, ativamos também o acesso administrativo da plataforma, lembrando que nós não tínhamos uma conta para acessar. Tá? Então, primeira aplicação vencida aqui por mau gerenciamento, e eu vou dar mais detalhes em seguida. Não era o suficiente ainda, existia um endpoint que nos permitia fazer um dump de todas as credenciais dos medidores elétricos. Tá? Os medidores elétricos, para serem configurados, eles precisam que a gente tenha uma senha. Tá? Não é simplesmente eu abrir lá, conectar na porta imantada, lá, um RFI, ou, né, alguma coisa, algum dispositivo mágico lá. Eu preciso de uma credencial para poder configurá-lo. Tá? Então, com base nessas credenciais, a gente poderia inutilizar, reconfigurar ou modificar padrões de configuração desses medidores elétricos. Então, foram baixados mais de 3.000, que, como eles ainda estavam em teste, até chegar na gente, os 3.000 medidores foram obtidos aqui. E, bom, desse primeiro trabalho, qual é o resultado que a gente obteve? Controle total de dispositivos e tecnologias instaladas, permissão de gerenciamento tanto web quanto mobile, capacidade de reprogramar todos os medidores, é lógico que a gente não fez isso, porque aí inutilizar o dispositivo não ia ser legal, controle de cortes e ligação de energia. Né? A gente poderia sair pela rua procurando um dispositivo semelhante a esse, que tivesse essa tecnologia, simplesmente para poder ativar com o nosso celular, que estaria ok. Uma vez que dampou aquelas senhas, pelo próprio APK, eu passava a ter controle do medidor elétrico que tinha aquela tecnologia instalada. Então, eu podia simplesmente cortar a energia daquele cliente. Então, isso aqui na mão da pessoa errada pode dar problema. Como base para mostrar valor nesse trabalho, não é simplesmente mostrar a vulnerabilidade. Né? Nosso objetivo foi tentar entender um pouco ali numa concessão, por exemplo, de 1.000 unidades consumidores. Né? Então, a gente estudou um pouquinho como faria isso, que seria semelhante ao impacto no DEC, né, que é um medidor regulatório da organização, né, pelo menos da concessionária. Então, se a energia fica interrompida por um período específico, ela tem uma multa regulatória. Tem um órgão que gerencia aquilo e fala assim, olha, você teve 10 horas de indisponibilidade, fugiu do controle, você perdeu o DEC, então você vai ter uma multa aplicada àquilo ali. Tá? Só que, nesse caso, a gente não tem os valores da multa específico. O que a gente está trazendo aqui é um valor não arrecadado. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, pensando numa concessão de 1 milhão de clientes, em um consumo médio ali de 0,5 kWh, e uma tarifa média de 84 centavos, o cliente, durante 10 horas de operação, a concessionária, em cima dessa concessão, estaria ganhando 4,2 milhões. Se conseguíssemos comprometer 10% dessa concessão, ou seja, 100.000 unidades consumidoras, nós estaríamos aí usando as mesmas contas, né? Quilowatt-hora, 0,5, tarifa média de 84 e tempo de indisponibilidade de 10 horas, essa concessão estaria deixando de arrecadar R$ 420 mil. E, bom, eu não sei como funciona um frigorífico, por exemplo, frigorífico, né? Certamente ele vai ter lá um gerador, alguma coisa assim, para poder impedir que coisas assim aconteçam. Mas a gente está pensando aqui que eles não vão estar somente contando com a energia que está sendo fornecida pela concessão ali. Então, é uma forma da gente mostrar valor sobre esse trabalho. Eu não tenho como aplicar multa, mas tem como falar aproximadamente quanto que ela deixa de arrecadar nesse período. O segundo trabalho aqui, eles não estão na ordem, tá? Esse aqui foi talvez um dos primeiros. Aqui em cima nós temos um medidor elétrico, eu chamei ele de engenharia do mal, tá? Vocês vão entender agora mesmo por quê.
ele está conectado numa porta PIMA do medidor. Tá? Essa porta é uma porta somente de leitura. Então, eu não tenho, por meio desse dispositivo, uma forma de imputar dados direto para o medidor. É um pouco mais seguro, porque é somente leitura, dispositivo de somente leitura. Porém, ele me permite fazer leitura, por exemplo, do serial number e do consumo elétrico daquele momento. Tá? E o legal desse aqui é que transmite via Wi-Fi. Tá? Então, ele tem um hotspotzinho ali que roda, tem um SSID específico, que normalmente é o serial do medidor, e transmite esses dados para o leiturista que estiver conectado no mesmo Wi-Fi. A solução também ela usa um medidor não muito inteligente, exatamente para poder tentar dar um pouco mais de inteligência a ele, sem que eu tenha que trocar um medidor elétrico, que vai ser um pouco mais caro. O trabalho inicial ele visava atender 6.000 clientes, que são problemáticos naquele momento, porém, já se sabia que, naquela concessão, 500.000 clientes eram problemáticos a ponto de utilizar essa tecnologia. Tá? Aí, aqui, uma imagenzinha de um medidor, bem obscuro, né? Bom, o primeiro passo desse dispositivo era você tinha que formar um SSID para poder se conectar no medidor elétrico. No medidor não, né? No dispositivo que estava conectado ao medidor elétrico. Então, fornecia o SSID, que era exatamente o serial number do medidor. Bom, a gente achou a parte do código que faria isso, é uma ação de clique. Né? Então, ação de clique, o código estava ligeiramente ofuscado, não pode se falar que é uma ofuscação, que é aquela ofuscação gerada pela IDE, então, para quem analisa código sabe que não é nada, praticamente. Né? A gente consegue chegar no resultado final somente andando, BA da vida lá, achando a classe, achando arquivo, no final a gente vai achar uma classezinha lá que basicamente faz a ação. Né? Então, ele basicamente gerava um SHA-256, depois ele aplicava um base64 em cima de uma senha que é criptografada em cima do SSID do dispositivo. Tá? Então, ele gerava uma senha baseada nisso. Nosso objetivo, primeiro, é como que ele faz essa geração dessa senha para poder entender como construir a engenharia que a gente pretende. Tá? Analisando essa parte do código, conseguimos, novamente, gerar um código que permitiria a gente gerar um SSID, a senha para esse SSID, tá? Para esse dispositivo. Usando esse códigozinho criado, geramos a senha para conectar no Wi-Fi. Tá? Aí, bom, um base64, que eu vou imputar ali no meu computador, ou, né, sei lá o que eu vou fazer, e vou guardar ele, né, porque, por enquanto, é só conhecimento. Depois, encontramos um socket também dentro do código, então, uma ofuscação quase zero. Né? Tinha uma string lá que falava o IP, que é 192.6841, e uma porta 8001. E, basicamente, o que ela fazia era chamar uma atração, ligeiramente ofuscada, que aí ele tinha uma espécie de hello. Né? Ele mandava uma string. O dispositivo mobile mandava uma string de hello ali para o dispositivo pendurado no medidor. E esse medidor, basicamente, mandava um retorno que, basicamente, era o serial number mais o dado de consumo elétrico daquele momento. Tá? Então, um conchete, uma string qualquer, que a gente identifica depois, 2 pontos, serial number mais dados de consumo. Criamos um scriptzinho em Python também, para poder facilitar a nossa vida ali. Criamos um hellozinho, que é um string conchete MB, carry return, mais um line feed. Submetemos essa conexão para o socket que a gente identificou. Aqui a gente já está conectado no Wi-Fi. Né? Então, submetendo essa string, a gente tem um retorno, que basicamente é o serial number mais exatamente o dado que estava voltando no display. A partir desse momento, a gente entende que já tem alguma coisa em mãos. Né? A gente já sabe alguma coisa. Então, levantando o que nós sabemos como funciona o servidorzinho, que está conectado no medidor elétrico, sabemos como gerar a senha do dispositivo, sabemos também como fazer interação com o equipamento. E o que fazemos com isso? Isso aqui foi interessante, que eu estava no cantinho do escritório lá chorando, estava escura a luz estava bem baixa. Eu estava chorando um pouquinho, minha filha chegou e perguntou: pai, por que você chora? Então, eu estava um pouco angustiado, porque eu falei, poxa, eu vou ter uma apresentação lá na Upside e eu não consigo mostrar um valor aqui, não consigo mostrar uma prova concreta do trabalho. O slide está aberto no meu computador e eu não consigo fazer uma POCzinha. Ela tem 4 anos. Então, eu lembro que eu adormeci brevemente no chão gelado, e então acordei de manhã com um bilhetinho dela,
esse dispositivozinho do meu lado. Tá? Até emocionei aqui, gente, chorei. Mas, basicamente, o que ele falava no bilhete: pai, criei para você, não se estender, porque eu sei que você gosta. Eu já coloquei o servidorzinho ali, imputando. Tem um script que está nesse diretório, home script medidor server.sh. Fiz em Bash, porque você adora Bash. Criei um hotspot, usando o hotspot, que vocês já usam muito. Tá? Coloquei um BSS ali, um SSID com o nome do Beside 20. Olha lá, deu até para ver que ela esqueceu, ela errou ali, ó, um caractere. Então, é só você conectar nesse Wi-Fi, clicar no dispositivo, conectar, que você vai fazer o que você quer. E gerou esse scriptzinho para mim também em Bash, que basicamente é o servidor fake. Tá? Então, eu falei, poxa, eu vou testar esse negócio. Essa menina tem futuro. Em seguida, ela deixou só uma anotação bem breve. Pai, criei também um DHCP server. Por quê? O leiturista, na hora que vai se conectar no Wi-Fi, eu preciso entregar um IP para ele, só percebi isso no final. Tá? Então, coloquei e você pode tentar fazer essa POC lá que vai funcionar. Você, bom, bora para dentro. Você colocou sua filha no programa da NASA, né? Ela é danada. Por isso que ela ganha crédito no robô. Exatamente. Pô, pai, você tá devagar, hein? Eu já tinha dado até uma máquina para ela, quântica. Ela tem um Xeon com 28 núcleos, 32 GB. Então, ó, aqui eu vou subir o Raspberry, tá? Esse Raspberryzinho ele ligando aqui, basicamente ele vai subir aquele hotspot lá para a gente. Nesse dispositivo eu tenho uma versão do aplicativo usado pelo leiturista, exatamente para poder fazer essa POC. Exportado somente essa activity para a gente fazer o trabalho. Então, eu estou conectado no medidor Beside 20. Em seguida, opa, cadê? Aqui. Aí eu vou abrir o dispositivo, vou abrir a aplicação, e na hora que ela terminar de conectar, basicamente o que a gente faria, realizar a leitura e pronto. O dispositivo, agora, eu posso fazer interação. O leiturista, toda vez que chegar no medidor elétrico, que, na verdade, ele vai estar fazendo a leitura do medidor fake que eu criei, pensando na seguinte situação. Imagine que estaríamos danificando o dispositivo da concessionária e colocando esse aqui para atuar no lugar dele. Então, eu vou passar para esse cliente agora um desconto. Vou passar a fornecer para ele um desconto, porque eu estou te fornecendo um dispositivo, vou te fornecer, por exemplo, 100 kW a menos no mês, mas você me dá uma taxa aí para poder garantir a operação do serviço. Né? Então, a gente fornece para ele um meio dele economizar, a gente ganha uma graninha e está todo mundo bem. Beleza? Temos evolução nesse caso? Temos sim. Um replay ataque. Né? Tentaram fazer melhor, porém, a gente viu que o tráfego agora vinha criptografado, eles estavam basicamente imputando um AS ali, só que foi eu não tive como quebrar mais por conta do tempo, né? Foi um tempo curto. Todos esses trabalhos foram realizados com base em pentestes normais, né? Então, a gente tinha uma janela de início e uma janela de fim, então, ali 15 dias, às vezes uma semana, alguns deles a gente tinha 3 dias para poder analisar por causa da janela. Então, nesse daqui foi bem curta a análise para poder viabilizar o negócio, a gente viu que ele estava criptografando os dados, porém ainda não era suficiente. Por quê? A string, a gente extraía essa string e colocava no arquivo de string.replay.txt, por exemplo. Depois fazia, basicamente, subia o server e deixava o replay acontecendo. O problema é que isso aqui não vai perdurar muito tempo. Né? A gente não teve muito tempo de analisar como a gente evoluiria. Porém, esse projeto acabou sendo cancelado, tá? Por conta dos problemas que a gente identificou, eles resolveram seguir em outra linha. Tá. Resultados. 500 mil clientes problemáticos habilitados para receber essa solução. 6 mil clientes para instalação imediata. Aí vamos ver como é que a gente fatura isso. Me dá a grana, eu vou tentar aliciar 1.000 clientes desses numa taxa de R$50, e em um mês eu tenho uma receita de 50K. Nada mal, né? Pensando que não vai estar instalando qualquer cliente, né? Vai ter, pelo menos ali, imaginar que um cliente de R$500 economiza um kWh dele ali, tal, maroto, de modo que eu consigo ganhar 50 conto. Não é ruim, né? Pensando que são 500 mil no final para implantar, daria para poder fazer uma receitinha bacana aí. Tá. E, bom, outro caso que a gente trouxe aqui para poder exemplificar para vocês também
a gente chamou Bagunçando a Treta Toda. Para quem está no setor elétrico, já deve conhecer um dispositivo desse aqui, né? Esse aqui chama-se remota. Tá? Existem várias formas como ele atua nesse meio da concessão elétrica ali. Eles podem estar instalados em campo lá. Em campo, vão estar conectados na porta imantada do dispositivo, né? E, bom, o objetivo aqui é atender grandes clientes, não dá para poder instalar em qualquer cliente, tá? Porque o custo disso aqui não justifica. Ele é um pouco mais caro do que aquelas outras soluções, então precisaria de um consumo considerado ali para poder fazer a instalação. E, normalmente, eles são instalados, aliás, normalmente não, chegou para a gente a seguinte informação: olha, eu preciso que vocês validem, eu preciso usar a rede do cliente para não ter que colocar um chip 3G ou até uma conexão ADSL lá para poder gerenciar esse dispositivo, vai ficar caro para mim. Eu preciso saber se eu colocar na rede do cliente, vai ser um problema. Tá? Aqui é um pouco de como funciona essa arquitetura. Na parte de baixo, nós temos a rede do cliente com o medidor elétrico, mas esse azulzinho é a remota, né? E o gateway de saída da internet do cliente. Lá em cima, normalmente, a gente vai ter um firewall, assim espero, sempre. Depois vai ter um dispositivo que irá normalizar esses dados, ou seja, ver se o que está passando realmente é o que interessa, né? Ou seja, se não tem nenhum ataque acontecendo, tipo um IDS ou IPS da vida. Tá? Mas para o ambiente elétrico. Tá? Depois vamos ter o banco de dados. As imagens aqui não necessariamente representam o que elas são, tá? Porque eu gosto das imagens da AWS, elas são bonitinhas. E aqui a interface web de gerenciamento do dispositivo, que é o gerenciamento de dados. Tá? Normalmente, ali, a remota, quando ela precisa de alguma coisa, ela é mais passiva, né? Só que ela fica conectada lá no dispositivo esperando que o gerenciamento de dados solicite alguma coisa. Por exemplo, preciso dos seus dados de faturamento. Ele vai lá, conecta e fala, beleza, vou consolidar aqui, capturar esses dados e vou gerar e te mandar. Beleza? Faz isso e transmite em seguida. Tá? Demora, né? Cada 2 minutos, 1 minuto, vai variar. E, normalmente, ela transmite dados assim, meio confuso. Aqui não dá para ver direito, mas é uma string numeral, depois um comandinho, por exemplo, faturamento, né? E depois uma sequência de hexadecimal ou dados lá qualquer aleatório, separados por vírgula, que cada uma daquelas áreas vai representar alguma coisa. Por exemplo, alarme, custo, consumo, entre outras informações. Tá? Tudo em texto claro. Vai? Fica melhor para enxergar. Texto claro. Então, nosso primeiro processo ali na remota é identificar como ela se autentica no meio. Uma autenticação extremamente frágil e fácil de quebrar. Então, o que a gente fez foi simplesmente imputar ecos de comando daquele no meio e passar para um socket, que era o IP de conexão da remota. Beleza? E, com isso, a gente conseguiu se autenticar na remota, dentro do sistema de gerenciamento de dados da concessionária. Né? Bom, sabendo autenticar, nós passamos a gerar alarmes dentro do dispositivo. Né? Não só alarmes de problemas, né? Mas também temperatura, como também conseguimos fechar a fatura desse cliente até 2030. Ou seja, até 2030 tinha valores fixos garantidos ali. Né? É certo que isso ia ser identificado, gente, mas a gente quer mostrar que o sistema era vulnerável mesmo. Tá? E, bom, temperatura do dispositivo, a temperatura do sol ali, né? E o que faria, por exemplo, deslocamentos desnecessários. Deslocamentos dentro do ambiente de concessão elétrica ali costumam ser caros. Né? Ou seja, tudo que eles evitam o tempo todo cara, tem que mandar alguém lá? Pô, vai ser caro, vai ser caro. Não é barato, né? Então, a gente tem sempre essa reclamação. Então, ali é basicamente o comando executando para poder ativar os sensores, a gente tem a autenticação e depois os hackzinhos da vida ali. E o resultado final, basicamente, é essa loucura aqui de sensores alarmando temperatura e sinal também lá nas alturas. Tá? Bom, não somente isso, mas dentro do protocolo, dentro desse ambiente vão ter formas de normalizar os dados. Né? Um deles chama-se ABNT. O ABNT tem pelo menos 16 versões diferentes. Tá? Então, não dá para poder simplesmente automatizar isso em grande escala. Você precisa entender qual que é o protocolo que está acontecendo. Mas, uma vez que você entende como que está normalizando aqueles dados, você consegue identificar onde que é a parte do código que você tem que injetar. Então, nós identificamos nisso aqui que, no sistema de gerenciamento de dados, quando a gente injetava strings ou parte de código nessas áreas, a gente conseguia acesso dentro do navegador do cliente da concessionária, porque ele acessou exatamente aquela área daquela remota que nós injetamos o payload. Por exemplo, um JavaScript, né, que a gente transfere a sessão dele para fora da rede, depois acessamos, e se aquela aplicação estiver exposta, a gente acessa a interface de gerência da aplicação, que é mais ou menos o que a gente tenta exemplificar aqui. Né? A gente injeta um payload, esse payload fica armazenado no banco de dados,
né, aguardando até que o profissional da concessionária vá acessar aquele dispositivo. Uma hora que ele vai acessar para poder verificar qual que é o problema, aquele payload que estava no banco de dados sobe para o MDM, subindo para o MDM, ele vai explodir e trazer o controle para o atacante. Resultado, inestimado. Tá? Por quê? Nós não temos somente clientes aqui. Né? Normalmente, a gente tem diversas indústrias, empresas, entre outros também, trabalhando aqui. Então, não fizemos um trabalho para estimar qual seria o custo disso aqui, ou o problema, por conta dos diversos cenários que nós tínhamos. Tá? Até daria, pensando naqueles modelos que a gente apresentou anteriormente, mas aqui a gente já vê que a esfera, o buraco está mais embaixo. Né? A gente tem um grande problema, não somente para os clientes, mas para a concessionária em si, né? Que pode ser comprometida de forma muito simples, diríamos assim. E conclusão. Eu trago uma provocação para essa conclusão. Né, se a gente está comprometendo até medidor agora, se eles já são vetores de ataque, será que a gente está pensando bem em nossa segurança? Será que a gente está preparado para isso? Será que a concessionária está preparada realmente para poder trabalhar isso? Será que faz sentido a nossa segurança hoje? Será que nós estamos realmente pensando nesses gaps ou nessas tecnologias que estão sendo imputadas dentro do meio, seja no cliente, né, normalmente por um fornecedor ou até mesmo pela concessão? Será que a gente está olhando para isso? Será que nós temos tecnologia para detectar isso? A princípio, todas as tecnologias convencionais para poder analisar esse tipo de tráfego estavam nessa empresa. Tá? Então, nós injetamos payload de todas as formas, né? E não fomos detectados. E, bom, é isso. Eu quero deixar aberto para perguntas e respostas agora. Wesley, primeiramente, parabéns pela palestra. Top demais trazer esse assunto, que está sendo bem emergente aí, principalmente eu que sou entusiasta de hardware hacking. É um bagulho que está crescendo pra caramba. Se na época tivesse vingado a internet pela energia elétrica, boa parte disso daí já não estaria resolvido? Provavelmente, né? Que estaremos olhando para isso, né? Estaremos olhando mais para o... talvez teriam mais pesquisa ou mais pessoas trabalhando em cima, né? E agora, tipo assim, a gente está caindo no bolo, tudo funcionando, a gente precisa estar trabalhando em cima dos problemas que estão já instalados nos clientes ou nas tecnologias. Aí lembrando que assim, já está instalado há muito tempo, a gente só está achando agora, né? Está nascendo agora. Show, obrigado, tá? Mais alguém? Show, valeu. Tem mais uma pergunta ali, já está indo lá. Oi. Tá escutando? Tu, durante esse projeto, ou os projetos envolvendo o medidor, tu viu alguma coisa de DLMS? DLMS? Não estou lembrado de ter visto isso. Tá? Bom. Mas a DMS, essas redes novas estão surgindo, sim. Temos publicações recentes, inclusive, quanto a isso, com dispositivos NVIDIA, que estão trabalhando dentro desse ambiente para poder conceder máquina virtual, né, e renderização de interface. A gente, inclusive, publicou um CVE recente neles. Mais alguma? Beleza, obrigado, pessoal. Foi isso, valeu. Bom dia, som. Obrigado, hein, Wesley. Agora para a palestra de exercícios de Red Team. Não simule ameaça, seja ameaça. Vou chamar aqui Oliveira Lima.